Amém. Meus irmãos, estamos dando sequência a um estudo sobre a história do rei Ezequias. Então, eu convido você a abrir a palavra lá em 2 Reis, no capítulo 20, a partir do versículo 12 até o 18, que diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 12 até o 18. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhes disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Amém? Ore comigo, por favor. Pai querido e amado Deus, estou aqui, Deus, para te servir, Senhor Deus, para trazer a palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, traga à memória aquilo que precisa ser dito, que o Senhor possa, Deus, me usar como instrumento teu, para edificar a mim e a igreja, Pai. Que possamos sair daqui, Senhor Deus, edificados com a tua palavra, Senhor Deus. Te pedimos isso no poderoso nome do teu Santo Filho, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, lemos aqui a história, a continuação da história do rei Ezequias. Nós vimos durante as pregações anteriores que o rei Ezequias, ele foi marcado por um reinado de bênçãos, no início do seu reinado, de tal forma que tudo o que o rei Ezequias fazia lograva êxito. Então ele foi reto diante de Deus, ele acabou com a idolatria, ele restaurou as festividades em Jerusalém, ele reabriu o culto, ele restabeleceu as contribuições aos sacerdotes e levitas, de tal forma que tudo que o rei Ezequias fazia no início do seu reinado agradava muito a Deus. E a palavra diz que ele era reto aos olhos do Senhor, lá em 2 Reis. Entretanto, meus irmãos, a história discorre sobre algumas atitudes do rei Ezequias. E a gente, nessa noite, gostaria de trazer para você o que aconteceu. A mensagem de hoje é intitulada Guarde os seus tesouros. De tal forma que o reinado de Ezequias é marcado pela mão do Senhor. Deus destruiu todo o poderoso império assírio com um anjo. 185.000 soldados foram mortos. Não precisou de nenhuma flecha, não precisou de nenhuma pedra, não precisou de nenhum armamento. O Senhor mostrou a Ezequias que ele é quem dá a vitória e não seu exército. E da mesma forma mandou o rei Senaqueribe de volta para seu país e foi humilhado. A vida de Ezequias no seu reinado, ela honrava a Deus, porque ele priorizava tudo o que era relativo ao Senhor. Aparentemente, o rei Ezequias tinha aprendido a lição que nós devemos priorizar o Senhor em tudo o que fazemos.
Mas Ezequias cometeu outros deslizes. Ele confiou em príncipes, ele confiou nos seus amigos, ele confiou nas pessoas e ele caiu. Só para a gente recapitular, em 2 Crônicas 32, de 1 a 3, diz assim: destas coisas e desta fidelidade veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo, em conversa com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar todas as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. E ele fez mais, como eu disse na pregação anterior, restaurou os muros, construiu outro muro, aparelhou o seu exército com tudo em abundância. Mas Deus mostrou ao rei Ezequias que não precisou de nada disso. E precisou mostrar a ele que ele estava errado, porque ele estava confiando em homens, em príncipes e nos seus exércitos, na força do seu braço para vencer o imperador assírio. De tal forma que quando ele começou a priorizar Deus, Deus se levantou e agiu. E Deus destruiu todo o império assírio. O temido império assírio foi destruído. Deus expulsou Senaqueribe, ele voltou para a sua casa e foi morto dentro do templo que ele oferecia ao Deus pagão, e foi morto pelos seus próprios filhos. Mas o rei Ezequias se envolve em mais um deslize. Ele foi precipitado. Mesmo nós que somos abençoados, que Deus nos dá motivo para a gente se alegrar, nós muitas vezes caímos em situações como o rei Ezequias. Nós somos abençoados, conhecemos a palavra, sabemos qual é a vontade do Senhor nas nossas vidas, mas nós muitas vezes deslizamos. Isso pode acontecer com cada um de nós. Basta estarmos desatentos àquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Mas ele relaxou e ele deixou estranhos entrarem em sua casa, no seu palácio. Veja aí em 2 Reis 23, 20 e 13, que acabamos de ler. 2 Reis 20 e 13. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Veja que absurdo. Ele recebe a visita de uma comitiva real da Babilônia. E ele mostra tudo o que tinha melhor, como a palavra diz, o ouro, as especiarias que são aloés, bálsamo, gálbano, lado, mirra, olíbano, os óleos finos que eram usados para incenso, para ungir, como medicamentos, e o seu arsenal, tudo que ele tinha de arsenal de guerra, inclusive seus soldados, tudo foi exposto ao seu futuro inimigo. Ele abriu Jerusalém, a sua casa e seu palácio, e mostrou tudo o que ele tinha de bom e do melhor ao seu amigo, a sua visita diplomática. Ele foi ingênuo, ele foi precipitado. Ele se encantou com presentes, com honrarias, com bajulação. E o coração do rei Ezequias foi massageado, foi agradado, foi ludibriado, foi enganado, iludido por presentes e honras, e abriu-se uma brecha do tamanho das muralhas de Jerusalém, dentro da sua casa. Jerusalém tivera seu muro consertado, suas torres erguidas, a cidade estava em paz, mas o rei Ezequias não aprendera a lição. O coração do rei Ezequias se encheu de orgulho, de vaidade, de soberba. O império assírio tinha sido destruído, ele estava todo poderoso naquele momento, e ele se achou de cair novamente na cilada do inimigo, mostrando tudo que ele tinha, o seu palácio, a sua casa, os seus tesouros. E a palavra diz que nada que houvesse lá, ele deixou de mostrar.
Ezequias tinha tantas coisas para dizer ao rei, à comitiva do rei da Babilônia, o que Deus fizera à vida dele, ao seu povo, mas ele simplesmente esqueceu. Ele foi comprado por honrarias e por presentes. Uma fala mansa, uma fala macia, uma conversa recheada de elogios, de bajulação, o fez cair novamente. Os mensageiros da Babilônia viram todos os tesouros, todos os armamentos, e ali puderam mensurar, calcular qual é a capacidade do exército de Jerusalém. O que é que eles tinham de armas? Eles se prepararam porque eles viram, eles tiveram a oportunidade do próprio rei escancarar, abrir o palácio e mostrar tudo o que ele tinha. Meus irmãos, somos abençoados continuamente, mas muitas vezes somos precipitados, imprudentes e ingênuos demais. Preste atenção com quem você está falando. Preste atenção ao que você diz ao seu amigo, entre aspas. Desconfie de elogios excessivos. Desconfie de convites excessivos. Cuidado com quem se aproxima de você. Cuidado com os presentes para não massagear seu ego e você entregar seu tesouro às pessoas. Coloque limite entre a amizade e a intimidade. Coloque limite entre a prudência e a imprudência. Quantas vezes trouxemos pessoas que diziam ser nossos amigos, colocamos dentro da nossa casa, ceiamos com ele e nos mostramos nossos tesouros. E depois nós nos arrependemos. Quantas histórias nós temos disso aqui? E eu digo aqui da minha parte, eu tenho amigos que eu nunca fui na casa deles, eles nunca foram na minha. Mas se ele ligar para mim, ou se eu ligar para ele, eu sou prontamente atendido e ele também. Nós não precisamos nos presentear, nos elogiar com coisas excessivas, porque a amizade ela se constrói ao longo da vida. É preciso ter intimidade. Mas se ele precisar de mim, ou eu precisar dele, estamos juntos. E cada um de nós pode ter amigos que há anos nós não vimos, mas se ele ligar para você, ou se ele se encontrar com você, você sabe que ele conta com você e eu conto com ele. Não é assim? Quantas amizades nós temos dessa forma? Que a amizade ela se constrói ao longo da vida, não com presentes, ou bajulação, ou honrarias desnecessárias. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias. Ele se encantou. A comitiva real da Babilônia chegou lá e o rei Ezequias abriu o seu coração. E o rei de lá chamava Merodach-Baladã. Esse rei já tinha sido rei da Babilônia por 2 vezes. Esse rei soube que o rei Ezequias estava doente. Ele aproveitou a oportunidade para mandar emissários até lá, mensageiros, para sondar o amigo, entre aspas, o que é que ele tinha. Ele sabia que o rei Ezequias, no passado, tinha se rebelado contra o império assírio, através de tributos que ele não queria pagar. E da mesma forma, ele queria encontrar parceiros para destruir o império assírio. Ele visitou o rei Ezequias com segundas intenções. E ele precisava de aliados. E aquela visita foi além de uma cortesia. Merodach-Baladã, sabendo da doença dele, manda essa comitiva investigar o que tinha de tão poderoso naquele império, aquela potência que estava surgindo. E Judá estava se expandindo, o império estava sendo almejado, Judá estava se tornando uma grande potência, as pessoas ficavam temendo, porque o Deus vivo de Israel mostrou que não precisava de armamento, que o Senhor mandou apenas um anjo para destruir os 185 mil soldados assírios. Então, Judá estava em evidência, mas Ezequias não soube preservar isso. E ele, na confiança de querer alianças, para expandir também o seu império, ele recebe aquela visita de pessoas pagãs e idólatras, que diziam ser seus amigos, entre aspas, e abre todo o seu tesouro para aquele povo. E Deus sempre nos advertiu na sua palavra
para nós não fazermos alianças com povos pagãos, nem idólatras. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ezequias estava orgulhoso, Ezequias estava ostentando tudo o que ele tinha, na ingenuidade de ali ter um possível parceiro, um possível amigo, um possível aliado para futuras expansões do seu império. Ezequias mostrou tudo o que ele tinha de bom e de melhor para ajudar o rei da Babilônia. Ele procurava fazer aliança, inclusive com reinos pagãos que Deus não permitia. Aquela visita diplomática, na verdade, era uma visita para saber o que aquele império tinha de tão bom, que se falava tanto. E aproveitou aquela comitiva para fazer uma varredura ali dentro. Mas o profeta Isaías advertiu ao rei Ezequias o que iria acontecer. Veja aí em 2 Reis 20, do 16 ao 18. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Depois do que ele disse tudo o que tinha feito: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, os amigos. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, diante daquela tão simpática embaixada, dos presentes e das honras, o rei Ezequias abriu o coração. A bondade dos babilônios retribuída com a bondade do rei Ezequias. Parece poético e lindo, mas foi terrível para ele. E eu trago nesta noite uma reflexão sobre isso. Quantos de nós, abrimos a nossa casa a estranhos? Dificilmente a gente faz isso. Ainda que aquela pessoa pareça simpática, você não faz isso, você não deixa estranho entrar em sua casa. Isso só deveria ter acontecido se houvesse intimidade do rei Ezequias com aquela comitiva. Veja a insensatez de Ezequias. Ele abriu a porta e mostrou tudo o que tinha a pessoas que ele nunca tivera visto, mas ele estava envaidecido, cheio de orgulho, e achou bom e agradável ao seu coração honrarias, cartas do rei e presentes. Eram os próprios babilônios que futuramente iriam levar a riqueza daquele país e levar Jerusalém cativo para a Babilônia. Veja o quanto o rei Ezequias foi precipitado. E quantas vezes nós somos também precipitados. Cada um de nós tem suas histórias, de vezes que abrimos o nosso coração para pessoas e depois ficamos em situações constrangedoras, porque nós somos expostos. Algumas pessoas, movidas por um sentimentalismo momentâneo, não atendem aos cuidados na hora de tomar uma decisão, seja essa relacionada à sua família, a seu negócio, ao seu ministério, a mudanças, a amizade. E nós simplesmente, nesse momento de fragilidade, a gente abre o coração e diz tudo àquele pretenso amigo. Vão logo tomando decisões, sem pensar e sem consultar a Deus. Vão construindo amizades e laços a todo custo, com intenções que não são as melhores. Precisamos ter cuidado, porque a precipitação em tomar decisão pode sair muito cara para quem faz isso. O que podemos ver nesse texto é um homem de Deus, o rei de Judá, sendo precipitado nas suas decisões.
Um rei que tinha intimidade com Deus, que Isaías falava com Deus e trazia para ele as mensagens. Mas um rei que foi ingênuo demais. E o que aconteceu com aquele rei? Meus irmãos, nós não podemos abrir as nossas portas às visitações babilônicas. Aí você pergunta, como assim? Precisamos, meus irmãos, blindar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, quem entra na nossa casa, das visitações do inimigo, dos falsos amigos que querem nos matar, roubar e destruir. Bisbilhotar, serem espias, saber quanto você ganha, saber o que você come, o que é que seus filhos estão dizendo, que nota está tirando nas provas. Tenham muito cuidado quando você abrir o seu coração. Você pode dizer, mas Léo, isso não acontece. Minha casa é fechada, não existe isso. Mas as mídias, as redes sociais entram. E entram de uma forma muito sutil e educada. E você e os seus filhos podem estar ouvindo e vendo o diabo entrar na sua casa, estimulando o adultério, estimulando a prostituição, a promiscuidade, a estar vendo pornografia, a estar com um linguajar do mundo. E tantas situações a gente vê aí, de novelas, de BBB, que nos ensinam as piores coisas. Se a gente não estiver atento, a Babilônia vai entrar na sua casa. O inimigo, ele quer se relacionar conosco a todo custo, e ele procura uma oportunidade pequena para ele começar a entrar e destruir a sua mente, a sua família, a sua casa e o seu casamento, com situações que nós deixamos. Nós, às vezes, relaxamos a guarda. Ele não quer nos ver felizes, ele não quer nos ver alegre, ele quer destruir o nosso casamento, a nossa família. O inimigo, ele vai nos tentar intimidar com presentes, com honrarias. Ele vai te oferecer muitas coisas prazerosas, e você tem que estar atento para não se deixar ser levado por situações sutis, que você diz assim, ele me ama, ele me deu esse presente, ele me ama, ele está aqui. É preciso termos cuidado com aquilo que estamos, com quem e o que estamos trazendo para a nossa casa. É preciso fecharmos as portas das nossas casas e rejeitarmos os presentes sedutores desse mundo, que são muitos, são agradáveis e são bonitos, mas são venenosos, são peçonhentos e destroem a nossa vida. Jesus lá no deserto, ele disse não ao inimigo, e devemos seguir o seu exemplo. Ele diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência é você cobiçar bens, é você cobiçar prazeres sexuais. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Precisamos vigiar, precisamos estar atentos, que a nossa porta possa somente estar aberta ao Senhor, aquele que diz assim, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ezequias estava soberbo, Ezequias se envaideceu com a carta do rei da Babilônia, com presentes do rei da Babilônia, e simplesmente baixou a guarda. A palavra diz que ele se agradou demais de tudo o quanto tinha recebido daquela comitiva que veio apenas dar uma olhadinha no que ele tinha. E aqui, meus irmãos, a ênfase não está no fato dele ter se alegrado. A palavra diz que ele se alegrou em 2 Reis 20:13, quando recebeu aquela comitiva. Veja bem, um homem de Deus que conhece Deus se alegrou em receber uma comitiva de reis pagãos, de rei idólatra, e ele se alegrou, porque o coração de Ezequias naquele momento estava desviado do Senhor, estava focado para alianças, para diplomacia, e ele mais uma vez se precipita, porque aqueles presentes e aquelas honrarias mexeram no coração dele, na vaidade do rei. Ao mostrar a casa do tesouro
e todas as suas especiarias, Ezequias estava pensando assim: eu vou mostrar tudo que eu tenho para ele saber que eu sou poderoso, que eu tenho tesouros, que eu tenho armamentos. Veja, Babilônia, quantos soldados tem meu exército. Olha aqui meus armamentos, todos eles aqui. Está vendo? Todos, a quantidade está aqui, tudo. E a Bíblia diz que ele mostrou tudo o que ele tinha. Não deixou nada sem mostrar, porque ele queria impressionar aquelas pessoas. Ele queria mostrar sua força bélica, para dizer que ele pode, que naquele momento ele estava com poder em suas mãos. Ele queria impressionar aquela comitiva da Babilônia. Então, meus irmãos, é preciso ter muito cuidado. É preciso estarmos atentos, porque nós somos muito sensíveis às tentações em tempos de emoção extrema. Quando estamos tristes, estamos sujeitos ao desespero, à depressão, à ansiedade. Em tempos de vitória, de euforia, como Ezequias, ele ficou orgulhoso, ensoberbado, independente, e mostrou tudo o que ele tinha. E Provérbios 16, 18 diz assim, que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. É preciso sermos cautelosos e estarmos atentos sobre o que estamos conversando, com quem estamos conversando e quem estamos levando para a nossa casa. E o que estamos mostrando a estas pessoas. Quem está nos visitando? Jeremias 17:5 diz assim: maldito o homem que confia no homem. Salmo 146:3 diz assim: não confies em príncipes nem em filhos dos homens. Salmo 118:9 diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. E Provérbios 11:13 diz assim: quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Quando recebemos da parte do Senhor presentes, nós devemos ter cuidado, porque existem presentes que é para você e Deus. Só você e Deus devem saber. Vocês se lembram da história de Sansão? Que Deus deu a força a ele. Seus cabelos não cortam Sansão, mas ele foi seduzido por uma fala mansa, por um desejo, por Dalila. E seu cabelo foi cortado, e a gente sabe o fim que ele teve. Não conte seus segredos, tenham muito cuidado. Quando nós não guardamos os nossos segredos, nós entramos em situações complicadas e constrangedoras, que certamente nos trarão situações futuras, às vezes complicadas. Quantas vezes nos envolvemos em situações graves por falarmos demais? Quantas vezes alguém roubou seu sonho porque você o contou precipitadamente? Eu me lembro certa vez, o pastor esteve contando a nós, da igreja, já na PIB Mirante, quando ele teve o desejo de comprar o terreno que hoje é o Espaço Gospel. Ele disse à igreja aqui, lá na Granja, um terreno valiosíssimo na Rio Carneiro. Ele convocou uma assembleia e não disse a pauta da assembleia. Ele simplesmente pediu a confiança da igreja numa decisão que ele precisava tomar, porque se ele dissesse para que era, uma outra denominação ia comprar o terreno. E a igreja confiou no nome dele, e ele comprou o terreno. Aquilo estava no coração dele. Ele soube guardar o segredo, e hoje é aquela maravilha daquele prédio que tem servido para abençoar tantas pessoas. Quantas vezes você abriu seu coração ao suposto amigo, e hoje ele olha para você com desdém? Quantas vezes o seu amigo, entre aspas, contou seu segredo ao melhor amigo dele? Quantas vezes você se encantou com cordialidades, com gentileza do seu amigo, porque pagou sua conta, porque ele ofereceu o que tinha melhor da casa dele, porque ele encheu de elogios, e você ingenuamente lhe mostrou todos os seus tesouros? Quantas vezes você se encantou e se enganou com tantas coisas materiais, com casa bonita, com carro bonito, com roupa de grife, e abriu seu coração para quem não deveria? Quem você está trazendo para a sua casa? Há quanto tempo você o conhece para trazer a sua casa? Qual é a referência do seu amigo que está na sua casa? Você conhece de onde ele?
Ele merece a sua confiança? Para quem você está mostrando os seus tesouros? Não cometa o erro do rei Ezequias. Quem está ceando com você? Para quem você está arrumando a sua mesa? Qual é o cardápio da mesa? É fofocar? É julgar? É dizer tudo que você tem, tudo que Deus tem lhe dado, e colocar na mesa? Cuidado, um dia você pode ser o assunto da ceia dele. Guarde o seu coração. A quem você está mostrando a sua casa, a sua despensa, a sua cama, os seus filhos? Quem você está apresentando a sua família, os seus filhos? O que eles estão conversando com os filhos dos seus amigos? A quem você está contando os seus sonhos? Uma das melhores maneiras de não revelar segredos é evitar a conversa fiada. É não mostrar o que você tem por vaidade, por soberba, para impressionar as pessoas, achando que isso vai conquistar o coração dele. Você está caindo numa grande cilada. Diga não a honras com segunda intenção. Diga não a presentes com segunda intenção. Salmo 39, 1 diz assim: guardarei os meus caminhos e não pecarei com a minha língua, refrearei a minha boca. Salmo 141, 3 diz assim: põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda as portas, a porta dos meus lábios. Provérbios 10, 19 diz assim: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 21, 23, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. E tem uma passagem em Eclesiastes 10, 20 que diz assim: nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem no mais interior da sua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. A Bíblia está dizendo que não existe segredo. Um dia vai ser descoberto. 1 Tessalonicenses 4,11 diz assim: procurai viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. A Bíblia está dizendo assim: cuide da sua vida, cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide dos seus tesouros e blinde a sua família. Por fim, como aconteceu com o rei Ezequias, quem se aproxima dos outros com interesses, com elogios excessivos, torna-se uma ameaça. É a Babilônia entrando na sua casa. Cuidado com quem entra na sua casa. Cuidado onde estão os olhos dele. Cuidado com o que você está falando na sua mesa e de quem você está falando. Cuidado com os tesouros que você está dando àqueles supostos amigos que você mal conhece. Selecione quem entra na sua casa e não revele os seus segredos. Devemos estar atentos a bajulações. Cuidado com agrados excessivos, recheados de segundas intenção. E bajulação é aquilo que exagera os méritos de alguém com fins interesseiros. O bajulador, ele descobre antecipadamente o que você gosta de vestir, o que você gosta de comer, ele lhe oferece. Ele quer descobrir tudo aquilo que você gosta, para lhe elogiar demais, para lhe honrar demais. Tenha cuidado. Observe quem está entrando na sua casa. Quando o inimigo ou o pseudo-amigo não consegue chegar até você pela violência, ele faz como o rei da Babilônia, que chega com aquela fala mansa, com cordialidades, com cartas de um rei para outro rei, com presentes. E a palavra diz que Ezequias se agradou de tudo quanto recebeu, porque massageou o ego, o coração do rei. Ele se sentiu honrado. E naquele momento, a Babilônia entrou dentro de Jerusalém, porque ele foi soberbo. Ele queria mostrar a grandeza. Ele queria mostrar o que ele tinha. E ele terminou se envolvendo numa situação desastrosa, de mostrar tudo o que ele tinha,
do bom e de melhor que o Senhor deu a ele. E essa bajulação envenena muitas almas cristãs. Ingênua, é um abismo às custas de sorrisos, de abraços, de presentes, de tapinha nas costas. Não esqueça, meus irmãos, que Judas, ele traiu Jesus, não foi com soco, não foi com murro, foi com beijo. E ainda recebeu 30 moedas de prata. Então, finalizando essa mensagem, que falou poderosamente a mim, que me fez trazer essa mensagem. Guarde os seus tesouros. Cuidado com o que você conversa. Selecione a quem você quer conversar. E não diga aquilo que Deus colocou no seu coração como um presente muito especial. O que é seu. A gente sabe que a palavra diz isso. Mas o inimigo, ele pode querer dificultar as coisas. Como o exemplo que eu dei do terreno do espaço gospel, é preciso ter sabedoria na hora de tomar decisões. É preciso ter sabedoria na hora de escolher quem entra no seu lar, quem conversa com seu filho, com quem está conversando. É preciso conhecer as pessoas que estão na sua casa. E o rei Ezequias deu um vacilo enorme. Por soberba, por vaidade. E ele, há pouco, tinha sido grandemente abençoado por Deus. Deus destruiu todo o império assírio com apenas um anjo. E ele, podendo, naquele momento da visita diplomática da Babilônia, dizer àquele povo pagão: olhem, o meu Deus, que é o Deus vivo de Israel, não precisou lançar uma flecha. O meu Deus, o Deus de Israel, ele manteve tudo que nós temos através de apenas um anjo. Mas ele não esqueceu. Ele se encheu de vaidade e de soberba. E a Babilônia entrou em Jerusalém, e no futuro, Jerusalém ficou cativa da Babilônia, como a história nos mostra. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai querido, amado Deus, santo é teu nome, Senhor. Ó Deus,